Estarei apresentando o meu paper de estágio, né? Curricular obrigatório 3, onde minha área de concentração é ensino e aprendizagem matemática, e o meu tema é resolução de problemas matemáticos na perspectiva da aprendizagem do aluno. Minha justificativa, né? Para esse projeto de estágio, tem como finalidade refletir o método de polia, né? Que vai além da aplicação de fórmulas ou algoritmos e promove uma compreensão profunda, né, e significativa da matemática, desenvolvendo no aluno a capacidade de criar, interpretar, gerenciar informações a partir da prática de sala de aula. Então, esse método, né, estudado e aplicado, ele oportunizou, né, a ampliação e o conhecimento dos alunos acerca de procedimentos matemáticos. E na perspectiva do aprendizado do aluno, essa metodologia também incentivou a autonomia e a reflexão, né, das questões e da aplicação de conceitos matemáticos na sala de aula. Além disso, promoveu a construção do conhecimento de maneira ativa e contextualizada, envolvendo estudantes em um processo investigativo. Então, foi necessário compreender como a resolução de problemas pode ser aplicada de modo favorável, né, a favorecer o aprendizado ativo do aluno, analisando através da prática da sala de aula. O objetivo, né, os objetivos, né, da temática foi elaborar argumentos, né, consistentes, baseados na interpretação e compreensão da situação-problema, compreender os processos matemáticos, né, envolvendo a resolução de problema a partir do método polia, fazer uma reflexão também acerca dos problemas, né, a partir da prática de sala de aula, e ela estabelecer contextos, né, conexões entre problemas e situações atuais do dia a dia dos alunos. Minha fundamentação teórica, né, ela foi baseada na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, nos parâmetros, né, curriculares nacionais, e também George Polia, onde George ele apresenta, né, como desenvolver a capacidade para o aluno, né, receber, criar, interpretar e gerenciar as informações a partir de um problema matemático, né, onde ele oportuniza conhecimento, né, acerca de conceitos e procedimentos matemáticos. E além disso, ele se baseia, né, o seu método em tornar o aluno ótimo resolvedor de problemas. E segundo Polia, o problema existe 4 etapas, né, para facilitar a compreensão do aluno, que é elaborar um plano, né, executar o plano e revisar os resultados. Então, nas palavras de Polia, resolver problema é uma habilidade prática como nadar, esquiar ou tocar piano. O aluno ele precisa praticar e ele aprende, né, na prática, resolvendo os problemas. Então, a minha metodologia, né, do projeto de estágio, ela foi pesquisa bibliográfica, né, com abordagem qualitativa, onde pude contemplar a prática, né, da sala de aula, além do que eu estudei, né, sobre polia e a proposta de polia, eu pude fazer a prática, né, na sala de aula. E foi numa turma de 2º ano do ensino médio, né, e o estágio ele foi realizado no período de 23/10 a 31/10, né, nos turnos matutino e no turno vespertino. E nesse estágio, onde apresentei 3 problemas, né, matemáticos, e esses problemas eles foram apresentados com sequência didática, né, onde foi escolhido com o objetivo de contemplar, né, o currículo da escola, onde a professora estava com o próximo conteúdo, equação linear, e eu pude verificar, né, através da minha explicação, né, através de um folder explicativo também sobre a proposta de polia e o que a professora já havia explicado sobre a equação linear anteriormente, eu pude perceber, né, o quanto aqueles alunos
eles conciliaram, né, tudo que eles sabiam de equação linear com a prática da resolução de problema através do método Polia. Então, meu estágio ocorreu na escola professora Júlia Miranda, né, de Souza, localizada na rua Nibergaia, em Navegantes, na direção da professora Nilceia e a regente, minha regente Suzana, né. Então, a escola funciona aos 3 turnos, né, e a escola possui... É bem ampla, possui pedagogos, psicólogo, intérprete de línguas, segundo professor, nutricionista, onde cuida das alimentações dos alunos. São 19 salas, na qual os 3 turnos, funcionam os 3 turnos, né? Essas 19 salas. Além disso, a escola tem um espaço amplo, né? Agradável. As salas são todas informatizadas, né, com ambientes, né, com data show, quadro branco, além de ter uma biblioteca, né, área de lazer, ginásio, quadra de esporte. É uma escola bem grande, estadual bem grande. A escola possui 100 funcionários, né, o corpo docente é formado por 3 diretores, né, um supervisor, um orientador, um secretário. E os profissionais citados, 90% deles têm formação, têm graduação. Então, é uma escola estadual, bem ampla e bem atualizada. Então, sobre o roteiro de entrevista, né? Foram 2 dias, né, de visita na escola, né, para conhecer um pouco da escola, compreender, né, como se dava a prática pedagógica da escola e conhecer um pouco da estrutura física da escola, as ações contempladas no PPP, né, toda a dinâmica de funcionamento, né, onde pude ter acesso e fui bem recebida, foi muito bom. Além do mais, os planos de aula, eu conheci a professora, né, e eu pude pegar com ela a proposta da escola, né, que é alicerçada na BNCC, e dentro da proposta da escola eu pude ver, né, o conteúdo contemplado, na qual eu pude contextualizar aquele conteúdo com a resolução de problemas. Após eu elaborar todo o meu planejamento, eu enviei para a professora para que ela observasse, né, se tinha algo que ela poderia estar acrescentando. E foi muito bom a nossa troca, nós tivemos troca e ela aprovou, né, o meu planejamento e foi assim, foi um momento assim muito significativo para mim enquanto profissional. Com relação à vivência do estágio, né, para mim foi uma experiência maravilhosa, né, foi muito enriquecedora para o meu currículo, porque a temática, né, resolução de problemas, na qual eu havia pesquisado, né, estudado, eu pude praticar, ver na prática do dia a dia, né, da sala de aula. Então eu percebi que tanto o interesse partiu de mim, quanto o interesse que estava em mim foi despertado para aqueles alunos. E eu pude perceber que aquela troca, né, de aprendizagem coletiva, onde eles puderam compartilhar, né, um com os outros as suas dificuldades. E olha que eu percebi algumas dificuldades em alguns alunos de operações simples que eles teriam que ter aprendido lá no início, né, da etapa escolar. E eles sentiam dificuldade. Então, assim, foi uma oportunidade, né, uma rica oportunidade de me proporcionar, né, um aprendizado e ver realmente como está ocorrendo esse processo educativo nos dias atuais, né? Então, a escola foi bem receptiva comigo, a professora regente também me ajudou em todo o processo, ela estava comigo em todo o processo. Foi um momento, assim, bem significativo, na qual eu pude contemplar, né, tanto a questão do folder, né, que eu levei explicando para eles o método Polia e um pouco
da questão do que a professora estava dando, que era a equação linear. Pude fazer também um jogo, né? Que no final foi muito legal esse jogo, na qual os alunos eles puderam demonstrar todos os conhecimentos que eles haviam adquirido no decorrer de todo o processo. E a questão das atividades que eu propus e a leitura de imagem, né? Que eu comecei o problema com a leitura de imagem, despertou eles a observar mais. Quando for colocado um outro problema no dia a dia deles, no decorrer da etapa deles escolar, eles vão começar a perceber que eles têm que observar nas entrelinhas, né? O que cada problema quer, qual o objetivo de cada problema, como fazer para fazer a resolução. E isso, assim, despertou eles para futuramente, eles em processos seletivos ou em concursos públicos, eles estarem fazendo essa prática, né, da resolução de problemas, porque eles podem estar fazendo no dia a dia deles. Então, para mim, tanto para mim quanto para os alunos, foi uma prática, assim, muito boa, muito enriquecedora. Então, sobre a referência, eu me baseei, né, na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, também nos parâmetros curriculares nacional, principalmente o do ensino médio, né, que lá no do ensino médio tem falando sobre cada habilidade, né, que os alunos precisam adquirir nesse processo, e lá tem um item também muito interessante falando sobre resolução de problema. Na pedagogia da autonomia, né, de Paulo Freire, porque eu tenho que partir da realidade do aluno. Inclusive, os problemas que eu fiz foi todos partindo da realidade, né, deles, dos alunos. E também o Jorge Poliya, né, que o Jorge Poliya foi a minha base para todo o problema, que é a arte de resolver problema, é um novo aspecto do método matemático. E esse aí foi onde eu me baseei toda a parte teórica e trouxe para a prática.